Grande vitória do Lens. A equipe venceu o Troyes por 4-2, jogando fora de casa e está nas quartas de final da Copa da França. Estive nos comentários desse jogo na Sportnet, transmissão exclusiva com o Fernando Moreira na narração. Vou trazer aqui alguns pontos que eu achei interessante e o primeiro deles vamos aos 11 iniciais, né? Para a gente entender aqui como é que foi essa partida. Primeiro a equipe da casa e lembrando, esse jogo teve recorde de público. Quando a gente pensa sobre a quantidade de público que já entrou, né, que visitou o Troyes essa temporada, o recorde tinha sido no jogo contra o Saint-Étienne. Eu tenho aqui o dado. Tinha sido no jogo contra o Saint-Étienne, um pouco mais de 13 mil pessoas. Hoje, antes da bola rolar, a equipe já tinha divulgado nas redes sociais que tinham sido mais de 15 mil pessoas. Pensando em contexto geral, antes de trazer os 11 iniciais, esse foi o 35º confronto entre as duas equipes, 9 vitórias do Troyes, 16 vitórias da equipe do Lens. Eu vou deixar aqui para vocês verem aqui do lado. Não vai estar atualizado porque não tinha como estar atualizado, essas informações eu peguei antes da partida. Tá, e 10 empates. A última vez que as duas equipes tinham se enfrentado tinha sido na Ligue 1, 1-1. Pensando dentro da Copa da França, tinham sido 2 embates até o momento. O primeiro deles com a vitória do Troyes na temporada 2000-2001. Nessa temporada, o Troyes chegou até a semifinal da Copa da França. Eles se enfrentaram nos 32 avos. E a segunda foi nas oitavas de final da temporada 17-18, que o Lens venceu por 1-0. Naquela época, o Lens jogava na Ligue 2, da segunda divisão do Campeonato Francês, e o Troyes jogava na Ligue 1, primeira divisão do Campeonato Francês. Hoje em dia está invertido. Vamos aos 11 iniciais, agora que você já tem o contexto geral dessa partida. 11 iniciais do Troyes, sempre peço perdão pelo meu francês, que não é dos melhores, mas me esforço por aqui. Konaté no gol, Titi na lateral direita, Monfré e Gambo na zaga, Donko fazendo a outra lateral, Diop, Adeline e Chavalehan no meio, na frente, Ifnaoui, Ripa e Detourbe. Esses foram os 11 iniciais da equipe do Troyes. Se a gente for pensar aqui um destaque para esses 11 iniciais, a partidaça que o Adeline fez. Ele que faz o primeiro gol da equipe, mas ele se movimenta muito bem no meio de campo, consegue construir bem durante todo o primeiro tempo. Estava jogando muito mais pelo lado esquerdo, ajudando, fazendo uma dobra ali com o Detourbe e conseguindo criar mais volume ofensivo para a equipe, principalmente nos contra-ataques, que nos 20 primeiros minutos era a tônica desse Troyes. Do lado do Lens, os 11 iniciais: Rizet, Antônio, Ganil, Sarr, fazendo a trinca de zaga. Lembrando que o Troyes jogou num 4-3-3 e o Lens jogou num 3-4-3, que é a maneira como que o Lens está jogando, né? Sempre 3 zagueiros. O Abdulrahmi fazendo a ala direita. Na ala esquerda, a gente teve o Udou. No meio de campo, Bulatovic e Aidarra. O Bulatovic estava sendo esse jogador que pisava na última linha, que ajudava os companheiros do ataque. E no ataque a gente teve Sotokar, Simar e Fofana. Esses foram os 11 iniciais da equipe do Lens, com destaque claramente para o autor de 2 gols, o Simar. Ele que fez os 2 gols na segunda etapa, mas que apareceu bastante durante toda a partida. Ele que normalmente estava caindo pelo lado esquerdo, mas fazia muita movimentação, porque os jogadores de frente da equipe do Lens funcionam assim. O primeiro tempo a gente viu, até os 15, 20 primeiros minutos, o Troyes estava indo muito para cima, estava conseguindo encontrar os espaços, estava acelerando o jogo, enquanto o Lens estava demorando muito, parecia que a equipe não tinha entrado ainda no jogo. Quando entrou, conseguiu girar bastante o jogo, encontrar os espaços, e aí a gente viu a tônica na movimentação dos meio-campistas da equipe do Lens. Quem fazia essa primeira saída de bola era o Aidarra e o Bulatovic,
pisava na última linha, muitas vezes num posicionamento parecendo um segundo atacante, ali nas costas do Fofana, justamente para confundir a marcação, ser um jogador a mais, aparecer como elemento surpresa. O gol da equipe do Lens acontece a partir de um cruzamento pelo lado esquerdo, boa jogada por ali, a bola vai na cabeça do Sotoká, jogador emblemático da equipe do Lens, faz mais um gol no seu 30º jogo pela Copa da França, fez o seu 9º gol. Depois, no finalzinho do jogo, lembra que eu disse um destaque da equipe do Troyes? Pronto, o destaque da equipe do Troyes faz o gol. O Adeline, ele se movimentou bastante durante todo o primeiro tempo, participou das principais jogadas da equipe do Troyes e ele faz o gol numa jogada individual, quando a equipe do Troyes não estava conseguindo mais entrar ali no último terço, tem uma jogada de bola parada, ele pelo lado direito, corta e dá um chute muito bonito. Último lance do primeiro tempo. No segundo tempo, a gente tem mudanças nas equipes. Deixa eu trazer aqui exatamente as mudanças. Eu vou deixar aqui para vocês verem com toda calma. Essas mudanças na equipe, logo na entrada do segundo tempo, né, quando começa o segundo tempo, meu Deus, me perdi. Aqui. O Sangaré entra. O Aïdara sai. Isso na equipe do Lens. Lembra que eu falei que o Aïdara estava fazendo essa saída de bola? O Sangaré entra para fazer a saída de bola com a qualidade que ele tem. Um dos meio-campistas mais apreciados na Europa nesse momento, de 23 anos, uma saída de bola excelente. É um jogador que abre o jogo para o Lens. E por causa da entrada dele, ele encontra o Dou sozinho. O Dou coloca a bola na cabeça do Simão e depois ele vira a jogada também para o lado direito. Encontra o companheiro, que eu não lembro quem era que estava caindo por ali. O Abdulrahmi. Ele encontra o Abdulrahmi pelo lado direito e a bola termina chegando na área para o gol do Bulatovic, que, como eu trouxe, era um jogador que estava pisando ali na área. Então ele aproveita a chance dentro da pequena área. Grande participação do Sangaré, ele é muito importante para essa equipe do Lens. Do lado do Troyes, no segundo tempo, a gente tem a entrada do Bentaïeb, um jogador que desequilibra, um jogador do 1 contra 1, um jogador de velocidade, muita qualidade no passe, e que inclusive foi destacado no site do próprio Lens como um jogador destacado, um jogador que era para chamar a atenção. Vou deixar aqui essa imagem para vocês verem também. E ele entra, o time consegue fazer um gol, diminui o placar, mas não é o suficiente. A equipe do Lens aproveita bem as suas chances, consegue ter o domínio da partida e isso é refletido no placar, no final das contas, né? Agora o Lens avança na Copa da França. Foi falado na coletiva de imprensa pré-jogo da importância. O Lens faz 120 anos em 2026, então seria muito importante para a equipe ter um título, e pode ter um título de expressão. Já chegou na final da Copa da França 3 vezes e perdeu, então essa é uma grande oportunidade. O Paris Saint-Germain já caiu, mas tem um Lyon que está voando por aí, com o Endrick fazendo gol nessas oitavas de final também. Então esse é o momento para o Lens se estruturar e agora dividir as atenções, né? Vai estar jogando e pensando na Ligue 1, mas também não deixando a Copa da França de lado. Se você assistiu esse jogo, deixa aqui nos comentários o que é que você achou da partida, quem foi que você achou mais interessante, e se você quiser assistir a partida inteira, tá aqui no detalhamento com os meus comentários e a narração de Fernando Moreira lá na Sportnet. Um cheiro!